Aleluia, irmãos. Vocês estão vendo meus slides? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, desculpe aí o meu atraso. Mas o problema era o operador dependente aqui. Pronto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte inicial do cuidado paliativo, tá bom? Qualquer coisa, se tiver algum problema em áudio, coisa do tipo, é só vocês me avisarem, tá bom? Eu convidei algumas pessoas da Multi também para participar, a gente vai ter uma aula depois, mas eu vou abordar essa parte de uma forma mais rápida, eu vou focar mais no papel da Multi, no cuidado paliativo, tá? Só para vocês saberem. Então, deixa eu só fechar aqui. Eu acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou Daniele Tomotani, sou médica aqui intensivista das UTIs aí do 6º andar, tá bom? E eu também tenho uma formação em cuidado paliativo, e por isso que a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, tá bom? Fora essa aula de segunda, a gente tem outras 2 segundas-feiras que a gente vai discutir sobre isso no mês que vem, tá? O nosso roteiro inicial dessa aula vai ser falar sobre os conceitos, os princípios, a curva de cuidados paliativos, as indicações, depois a gente vai passar pela abordagem do sofrimento multidimensional, tá? Bem, o meu objetivo principal nessa aula é fazer com que vocês enxerguem o cuidado paliativo e as necessidades paliativas de uma forma diferente e que vocês passem a amar igual eu amo o cuidado paliativo, tá bom? Bem, então, inicialmente, se a gente for pensar, o que é mais importante, né? O paciente está internado aí numa UTI, cheia de dispositivos invasivos, com monitorização, recebendo todo o suporte artificial de vida, ou um paciente que está lá no quarto, junto com a família, de mandado com a família, falecendo em paz, né? A resposta para isso é depende, né? Depende de muitos fatores, depende dos valores do paciente, o que é importante, se ele tem possibilidade de cura ou não. Então, é importante a gente lembrar que a beleza do mundo depende dos olhos de quem enxerga. Então, isso depende muito, não existe certo e errado, existe tratamento que faça mais sentido para determinado paciente, tá? Se a gente for pensar em quanto tempo de vida o nosso paciente tem, né? Ou então, tipo, quanto tempo de vida o nosso pai tem, a nossa mãe tem, a gente tem, né? Se a gente fosse olhar 10 anos, né? 10 anos é bastante tempo. Mas será que é bastante tempo assim, se você souber que você tem 10 anos de vida, né? Em 10 anos, o que o cuidado paliativo pode fazer? Ele pode criar vínculo, ele pode acompanhar junto, né? Ele pode discutir sobre a evolução da natural da doença e assim sucessivamente. Só que agora o meu paciente tem 10 meses de vida, né? Às vezes, quando a gente dá alta do paciente, pensando em 1, 2 meses, a gente acha que nem é tanto tempo assim, né? Mas 10 meses, o que a gente pode ajudar? Talvez o manejo de sintomas se torne um pouquinho mais importante, né? Quanto menos tempo de vida, mais os sintomas de sofrimento são importantes. Talvez a gente tenha que sentar com esse paciente, fazer alguma diretiva para ver o que é importante para ele no momento em que ele não puder decidir por si mesmo. Talvez ainda exista alguma terapia curativa para a gente fazer para prolongar um pouquinho mais de tempo para esse paciente. Agora ele tem 10 semanas, né? O que será que é importante para ele? 10 dias, 10 minutos, né? Então, a gente está aqui para discutir sobre tudo isso e a gente tem que lembrar que a partir do momento que você tem um diagnóstico aí de uma doença que ameaça a sua vida, você já inicia uma fase aí de luto, né? E a gente tem que lembrar que o luto é pela vida, né? Pela própria vida. Então, a gente tem que respeitar e a gente tem que tratar com o máximo de carinho. A gente tem que lembrar que o tempo, ele é precioso, ele não pode ser desperdiçado com sofrimentos. Nossos pacientes não têm tempo para sofrer, tá bom? Por isso que a nossa atuação é extremamente importante. A gente tem uma definição antiga aí de cuidados paliativos, né, que foi da Organização Mundial da Saúde. A gente tem várias sociedades com definições diferentes, a que eu gosto mais é da Organização Mundial da Saúde e a que é mais utilizada. Ela inicialmente foi definida em 86 como um cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e estruturais são primordiais.
O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e famílias. Esse conceito, ele não existe mais, ele é muito antigo. Se a gente fosse olhar aqui numa curva de evolução dos pacientes, ele dividia muito claramente quem tinha possibilidade de cura e quem não tinha possibilidade de cura, e aqueles que não tinham, que teriam indicação de cuidado paliativo. Mas isso foi revisado em 2002 e foram feitos novos critérios que são muito mais interessantes, tá, para o paciente. Então, o que ele fala agora na definição de 2002, que é a vigente até agora. Cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção do alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, a avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Ou seja, a partir desse momento, né, quem tem indicação de cuidado paliativo? Qualquer paciente que tenha uma doença ameaçadora à vida, independente do estágio em que ela esteja. Então, a gente não tem mais uma diferenciação entre quem tem cura e quem não tem cura, né? E a gente tem uma visão multidimensional desse sofrimento, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A gente vai voltar de novo nesse gráfico aí algumas vezes durante a aula. Quando a gente pensa em cuidado paliativo, né, o que Pallium quer dizer? Pallium nada mais é do que um manto que os cavaleiros utilizavam para se proteger das intérferes, né? Então, o propósito de Pallium seria a proteção, né? Então, cuidados paliativos nada mais são do que cuidado de proteção. Então, é proteger o nosso paciente do sofrimento da doença e do tratamento que a gente vai dar para ele. Bom, e a gente tem que lembrar que o nosso foco não é um leito, não é a doença, o nosso foco é o nosso doente, tá bom? É o paciente. E o nosso foco não é apenas o nosso paciente, mas todas as pessoas que se importam com ele e que gostam dele, no caso a família, os representantes, os amigos, e o nosso foco também é a equipe, porque a equipe sofre junto com o paciente, né? Ninguém está aqui preparado para ver o sofrimento alheio. E a gente, nessa época de pandemia, tem perdido tanta gente, né? E de, às vezes, com uma forma muito sofrida. Então, a gente também está aqui para acolher a equipe que cuida, tá? É importante lembrar que paliar não significa abandonar o paciente, né? Na verdade, a gente está dando um olhar diferente para ele, e é um olhar que todo mundo deveria ter, né? E a gente está pensando em formas de cuidados diferenciados, né? E a gente pensa em cuidado paliativo não porque o nosso paciente irá falecer, mas porque ele está vivo e a gente quer que ele viva da forma mais plena possível enquanto ele estiver com a gente, né? E a Cicely Saunders, né, ela disse uma vez que ao cuidar de você, no momento final de sua vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. E é esse o nosso objetivo, tá? A gente tem que lembrar também que paliar sintomas nada mais é do que tratar sintomas. Então, o médico paliativista é um médico especialista em manejo de sintomas, né? E que não existe cuidado paliativo sem equipe multidisciplinar. Por isso que eu fiz questão que o pessoal da multi estivesse junto, né? Não tem como, a gente não vai conseguir, a gente pode até tentar, mas se a gente não tiver equipe multidisciplinar com a gente, cuidando do paciente, a gente não vai conseguir dar a melhor assistência para esses pacientes, até porque eles ficam muito mais tempo com esses pacientes do que a gente, né? Quais são os princípios aí dos cuidados paliativos, né? O primeiro princípio é promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes, né? Lembrando que esses pacientes têm vários sofrimentos. A dor é o que a gente pensa primeiro, mas eles têm boca seca, eles têm fadiga, eles têm náusea, eles têm vômito, e assim sucessivamente. E a gente tem que tratar de todos esses sintomas de uma forma ampla e multidimensional. O cuidado paliativo, ele reafirma a vida e vê a morte como um processo natural. O que a gente quer aqui é permitir que a vida siga o ciclo natural dela, sem você ficar fazendo medidas obstinadas que vão prolongar algo que talvez não faça sentido e gere apenas sofrimento, mas eu também não quero abreviar o tempo da vida. Eu quero permitir que a vida siga o ciclo dela, tá? Não pretende antecipar e nem postergar a morte, né? Como a gente já falou, e aí a gente tem que lembrar aqui dos princípios éticos, né, de eutanásia, eutanásia e estanásia, apesar de que a gente vai discutir mais sobre isso de uma forma mais aprofundada em uma outra aula. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem essa curva aqui de trajetória de doença, que ela é típica de um paciente com câncer, né? Então, se a gente for olhar,
A gente tem nessa área aqui a funcionalidade do paciente e o tempo de vida. Então, o paciente com câncer, ele tem uma funcionalidade super boa, uma qualidade de vida super boa, até que em algum momento ele descobre o câncer dele, ele tem uma queda importante aí da funcionalidade, qualidade de vida, até que o momento ele pode falecer. Alguns podem sobreviver, mas outros falecem, né? Se eu estiver falando de eutanásia, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou abreviando o tempo de vida do paciente, né? A eutanásia no Brasil, ela é ilegal, a gente tem em outros países aí que isso pode ser legalizado, tipo na Holanda, na Bélgica, outros lugares. Aqui no Brasil não é, e eu acho que nunca vai ser, mas a única coisa que a gente tem de legalizado é a eutanásia em animais, tá bom? Então, por exemplo, eu injetar um KCL no meu paciente, eu estarei eutanasiando ele, isso não é legal, tá bom? E a gente tem que lembrar que na nossa legislação, a eutanásia ela é um homicídio, mas ela é motivada por piedade, e por causa disso ela tem pena atenuada, tá bom? Quando eu falo para vocês de distanásia, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou prolongando artificialmente o processo de morrer do paciente, e sem benefício, porque o processo de morte aí provavelmente seja inevitável, né? Então, é aquele paciente em que eu estou insistindo em drogas vasoativas, é aquele paciente que está fazendo todo o suporte artificial de vida, está sendo mantido de uma forma artificial, gerando apenas sofrimento, porque a gente não vai ter o benefício biológico de manter tudo isso, né? E o que o cuidado paliativo ele pretende é manter a ortotanásia, ou seja, ele manter o tempo de vida que é definido para aquele paciente, né? Sem eu ficar fazendo medidas obstinadas que vão manter algo que pode ser considerado um sofrimento, mas eu também não quero fazer nada que abrevie o tempo do paciente, né? E a gente tem que lembrar se a doença ela é grave e incurável, o paciente está no estágio terminal, suspender ou não iniciar procedimentos e tratamentos não é matar, né? Não há omissão relevante, não há possibilidade de evitar a morte, não há dever jurídico de evitar a morte e não há homicídio por omissão. Então, se a morte é inevitável, deixar morrer não é matar, tá bom? O cuidado paliativo, ele também integra aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas na segunda parte dessa aula, que a gente vai falar de sofrimento multidimensional, tá? Ela oferece um sistema de suporte que auxilia no paciente a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte, né? Então, a gente quer dar qualidade de vida para o paciente, poupar a energia dele, fazer com que o tempo de vida que ele tiver seja feito da melhor forma possível e, de preferência, perto de quem ele ama. E oferece um sistema de suporte que auxilia a família e entes queridos a sentirem-se amparados durante o processo de doença do paciente, né? E lembrando que é o mais importante, é que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, junto a outras medidas prolongadoras de vida. Então, o conceito antigo de diferenciar cuidado paliativo de curativo não existe mais, e o cuidado paliativo ele poderia se iniciar logo no início do diagnóstico da doença do paciente, para a gente ir criando vínculo, tratando qualquer forma de sofrimento, né? Mas a gente sabe que no começo da doença a gente ainda tem muita terapia curativa para ser feita, mas provavelmente no final da doença o sofrimento seja mais importante, tá bom? E dentre essas medidas prolongadoras de vida, a gente tem a quimioterapia, a radioterapia, e ele também inclui todas as investigações necessárias para melhorar a compreensão e o manejo dos sintomas. Então, o que a gente quer é oferecer comunicação, vínculo, respeito, responsabilização, a gente é responsável por aquele paciente, empatia para o paciente, para a família e para a rede de apoio que ele tem, né? E a gente vai usar o nosso conhecimento técnico e as particularidades de cada um do paciente, a biografia dele, o que é importante, de forma que a gente consiga construir a melhor forma de cuidado que respeite o que é importante para ele, e fazendo prevenção e cuidado de qualquer forma de sofrimento humano. E a gente tem que lembrar que o sofrimento, ele é individual, tá? E o que é sofrimento para mim é diferente do que é sofrimento para você. E o que é diferente do sofrimento do paciente. E a gente tem que lembrar também que nós, profissionais de saúde, temos uma mania muito ruim de jogar o nosso sofrimento no outro, jogar os nossos valores do outro, e muitas vezes a gente superestima o sofrimento do outro, e a gente está aqui para olhar o que é importante, o que faz sentido para o nosso paciente, tá bom? Então, essa daqui é uma curva que a gente vai falar bastante aqui nos próximos slides, né, que ela define muito bem isso. Então, se a gente for olhar,
Aqui a gente tem o grau de assistência, né? O início da doença. Então, como eu falei anteriormente, no início do diagnóstico da doença, então, por exemplo, eu tinha uma epigastralgia, um mal-estar, e aí eu acabei fazendo uma endoscopia por causa disso. Aí nessa endoscopia eu vi que eu tinha um pólipo. E aí eu fiz uma biópsia e vi que era um câncer, né? Então eu peguei bem no início da doença. Provavelmente nessa fase ainda tenha muita terapia curativa a ser feita para o paciente. Mas à medida que a doença ela vai avançando, talvez, se eu não conseguir curar essa doença, a possibilidade de cura ela vai se tornando menor e o sofrimento gerado pela doença ele vai aumentando bastante, né? Até que chega um momento em que eu não tenho mais como curar a doença do paciente e o que eu tenho é todo o sofrimento para eu tratar. Chega um momento em que o paciente ele entra numa fase ativa de morte, né? Em que ele vai morrer independente do que eu faça e depois que o paciente falece vem a fase do luto, né? E lembrando que o diagnóstico da doença ele pode acontecer em qualquer momento durante essa evolução, tá bom? Não necessariamente a gente vai pegar os pacientes logo na fase inicial. Quantas vezes a gente já pegou esses pacientes aí com câncer aí metastático, já numa fase bem avançada, com Covid entubado na nossa UTI, né? E que a gente já está pegando eles numa fase em que eles já estão num processo aí de morte estabelecido, tá? Então, a gente tem que lembrar que nessa fase inicial da doença, os pacientes, eles possivelmente têm indicativa de uma terapia curativa plena, em que quando ele tem intercorrências agudas que são potencialmente reversíveis, faz sentido você fazer toda a terapia curativa, você fazer suportes artificiais de vida para esse paciente. E as intervenções modificadoras de doença, como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, elas têm o objetivo de cura nesse paciente. Então, a gente fala principalmente de paciente oncológico, mas qualquer doença crônica de evolução terminal, ela teria indicação, por exemplo, pacientes com DPOC, insuficiência cardíaca, cirrose, entre outros, né? Numa fase mais inicial dessa doença, então, a intervenção, os cuidados paliativos, eles estão mais focados na área psicossocial, estabelecimento de vínculo, alinhamento de comunicação. A gente pode fazer ajustar algumas medidas não farmacológicas para o paciente, para melhorar tudo isso. Mas a partir do momento que a doença ela vai evoluindo, o sofrimento do paciente ele vai aumentando e a nossa possibilidade de curar vai se tornando um pouquinho menor, né? E aí, a nossa intervenção focada aí no olhar paliativo, ela está mais voltada cada vez mais ao manejo de qualquer forma de sofrimento para o paciente, né? E aí faz sentido a gente começar a pensar num plano multiprofissional, como é que vai ser daqui para frente. Talvez estabelecer alguma diretiva com o paciente, né? E discutir com ele o que ele vai querer no fim da vida dele. Por exemplo, aqueles pacientes que têm um quadro aí demencial, né? Mas ainda tem um certo nível de consciência, são funcionais, talvez valha a pena a gente sentar e falar, olha, o fim da sua doença é você parar de comer e você parar de ter contato. Quando isso acontecer, faz sentido para você a gente passar uma sonda interal? Talvez não faça sentido, entendeu? Ou, por exemplo, paciente com esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que no evoluir da doença, o paciente ele vai precisar ser entubado, ele vai precisar ser traqueostomizado, vai precisar ser sondado. Será que isso faz sentido, viver com dependências? Não sei, depende. Talvez não faça sentido para mim, mas talvez faça sentido para você. E talvez seja muito melhor a gente conversar com o paciente sobre o que é importante para ele, numa fase mais precoce da doença, né? Do que numa urgência quando ele já estiver internado, né? Com o avançar da doença, o paciente ele evolui no início de terminalidade. Quando a gente fala paciente que ele está em terminalidade, eu estou dizendo um paciente em que eu não consigo mais curar a doença dele, né? Não existe mais possibilidade de cura, né? Mas a gente consegue fazer muita coisa para melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, se eu for falar no espectro de pacientes oncológicos, que são os que são mais fáceis da gente exemplificar, é aquele paciente que eu não consigo mais curar a doença, ele já tem metástase e que nossos tratamentos, eles podem aí ser focados em prolongar a vida e trazer qualidade de vida, tá bom? Mas eu não consigo mais curar. E esse tempo essa terminalidade, ela é variável aí,
de doença para doença, mas geralmente é um período aí de 6 meses a alguns poucos anos, tá? Nesse momento, o ideal, no melhor das hipóteses, seria melhor que o paciente já tivesse um acompanhamento aí de uma equipe especializada em cuidados paliativos. A gente sabe que não é a disponibilidade tão grande assim, e não é o que a gente vai conseguir na maioria das vezes, tá? Mas talvez esses pacientes deveriam ser encaminhados aí para algum ambulatório, algo do tipo, já terem um olhar diferenciado em relação a isso. Nessas fases iniciais, qualquer profissional de saúde podia dar esse tipo de suporte. Tá? Provavelmente, quando o paciente está nessa fase, possivelmente já caberia aí algum grau de proporcionalidade, né? Então, quando a gente fala aí de terapia paliativa proporcional, é muito vago você falar isso, porque o proporcional ele pode ser muitas coisas. Então, por exemplo, pode ser que para mim seja proporcional ser entubado, mas não fazer hemodiálise, né? Ou então para um outro paciente que ele já era transplantado prévio, dialisar não seja tão ruim, porque ele já dialisou outras vezes, né? Mas que ele quer, por exemplo, ser dialisado, ele quer que entre com drogas vasoativas, ele quer que seja tentado toda a terapia curativa disponível naquele momento, desde que ele tenha nível de consciência, porque ele tem um filho que nasceu há pouco tempo, que ele queria ver o filho crescer. Mas se por qualquer motivo ele perdeu o nível de consciência dele de uma forma definitiva, não faz mais sentido tudo isso para ele, entendeu? Então o tratamento ele é proporcional aos valores do que é importante. Tá bom? Então, a gente não pode só falar proporcional, tem que falar quais são as proporcionalidades aí definidas. Às vezes, cabe nessa fase fazer um trial de UTI e ver como é que o paciente vai evoluir. Se a gente achar que ele não melhorou e que ele está caminhando para o fim da vida, então determinadas medidas já não fazem mais sentido. E aí, nesse caso, o melhor para ele seria manter uma terapia paliativa exclusiva, né? Então, é só para a gente entender isso, né? Que aqui já cabe um grau aí de proporcionalidade para o paciente. Então, o que mais o cuidado paliativo pode fazer, né? Abordagem multiprofissional completa do sofrimento, controle de sintomas físicos e sintomas multidimensionais. A abordagem é o luto antecipatório, lembrando que a família entra em luto, o próprio paciente entra em luto, e a gente não tem luto maior que o luto contra a própria vida, né? Aprofundar as discussões sobre diretivas, reabilitação visando conter o ritmo de perdas funcionais. Então, por exemplo, é um paciente que tem por exemplo, esse paciente aí, eu não vou falar de Covid, porque eu vou falar de câncer, que é mais fácil a gente pensar. Então, esses pacientes com câncer, eles têm muita fadiga, né? Principalmente quando eles estão numa fase mais avançada. Então, assim, a gente fazer reabilitação, tentando poupar energia. Então, por exemplo, até para calçar um sapato pode ser difícil. Será que ele não pode colocar um calçador de sapato? Será que a gente não pode ajustar a dieta para uma dieta seja mais fácil para ele comer? Será que a gente não pode fazer uma reeducação na casa dele para facilitar tudo de uma forma não farmacológica, né? E assim sucessivamente. Será que a gente não pode adaptar as vestimentas dele para uma coisa que seja mais fácil dele vestir? E assim sucessivamente, né? Então, readaptar funções com economia de energia. Beleza, você me falou que o paciente não tem mais cura nessa fase, tá? Mas, então, eu posso fazer alguma terapia e modificadora de doença para esse paciente? Posso, né? Não necessariamente quer dizer que não vai fazer. Então, por exemplo, esse é o paciente que pode ter, por exemplo, uma neoplasia gástrica que está sangrando. Faz sentido, por exemplo, eu fazer uma radioterapia paliativa para ele, para tentar parar o sangramento? Faz, se isso for trazer qualidade de vida, faz sim. Agora, o paciente está em processo ativo de morte, ele está falecendo. Faz sentido fazer a radioterapia paliativa para ele nesse momento? Não, não faz, entendeu? Ah, eu estou com um tumor que está comprimindo a minha coluna e está me gerando muita dor e muito sofrimento. Faz sentido para esse paciente eu fazer algum procedimento intervencionista em que eu vou retirar essa lesão e vou colocar cimento ali? Às vezes faz. Faz sentido eu colocar, sei lá, fazer uma radioterapia ali? Faz. Eu tenho um câncer com metástases e aí talvez fazer quimioterapia paliativa para prolongar um pouco mais de vida me dê um pouco mais de qualidade de vida.
Agora, se eu estiver numa fase mais avançada, em que eu esteja numa fase ativa de morte, ou que eu não tenho uma status performance para aguentar aquilo, provavelmente isso não faça sentido, tá bom? Então, as nossas intervenções, elas são sempre focadas em qualidade de vida, e a gente tem que lembrar que todos os nossos tratamentos, eles têm que sempre visar fazer mais bem do que mal, tá? Existe sentido nessa fase a gente seguir em terapia curativa plena, fazendo drogas vasoativas, intubação, ligando noravasodiadrena, pronando o paciente incessantemente? Faz sentido se for um paciente candidato a transplante, né? Então, por exemplo, eu sou um paciente cirrótico, eu estou na lista do transplante, aí eu tive uma pneumonia, internei e fiquei grave na UTI, beleza? Eu sou candidata a transplante? Sou. Se eu passar por essa fase, eu posso tentar transplantar? Posso. Então, faz sentido a gente tentar manter a nossa terapia curativa plena neste caso, pensando que se eu transplantar ele, eu conseguir que ele melhore e seja transplantado, ele volta para o início da evolução da doença, ele pode ter uma vida normal, né? Mas o paciente está muito grave, ele está morrendo, ele está refratário, provavelmente não faça mais sentido, tá bom? E a gente sempre trabalha no que faz sentido e o que não faz sentido. Apesar disso, que às vezes é um pouco difícil para a gente saber isso, né? E existe uma fase em que o paciente evoluiu mais e que a evolução para o fim da vida e a evolução para a morte, ela vai acontecer independente das medidas que eu faça para o meu paciente, ele vai falecer, né? Então, neste momento, provavelmente, a manutenção aí de suporte artificial de vida, ela vai estar prolongando a vida apenas gerando sofrimento sem um benefício estabelecido, né? Esses pacientes que estão aí num processo ativo de morte, o melhor que a gente poderia fazer é manter ele aí numa terapia paliativa exclusiva. É lógico, isso é muito lindo, isso é romântico, não necessariamente é o que a gente consegue fazer sempre. Esse seria, por exemplo, um paciente que já é um exemplo, um paciente idoso aí que tem 95 anos, que sempre foi, que já tinha um quadro aí demencial e que ele acaba perdendo contato e para ele não fazia sentido passar uma sonda, né? Então, assim, ele para de comer, ele para de ter contato, e aí a gente sabe que ele vai falecer, né? Um paciente que não se alimenta, às vezes ele pode demorar 2 semanas ou mais para falecer. Eu não dou alimento para ele, eu estou fazendo ele sofrer? Não estou, tá? Dar comida para o paciente não está relacionado à qualidade de vida, tá? A não ser que o paciente queira comer, é diferente, tá bom? Então, a gente sabe que esse paciente está no fim da vida dele, que ele vai falecer, e nesse momento, faz sentido levar para uma UTI e entubar esse paciente? Não faz sentido. O que faz sentido para ele nesse momento é dar todo carinho, conforto, acolher a família e permitir que ele parta da forma mais calma e tranquila possível, em paz, tá? E chega um momento em que, que, na verdade, isso aí foi o que eu falei agora. Então, assim, que o momento de óbito, que a evolução para óbito ela é irreversível e que o paciente ele vai falecer independente do que a gente faça, né? Que é esse gráfico aqui que a gente mostrou. E a gente tem que lembrar que em algum momento nosso paciente morre, né? E quando ele falece, o cuidado paliativo, ele continua atuando aí, prestando toda a solidariedade e acolhendo ao luto das pessoas que ficam, né? Geralmente, todos nós podemos exercer essa função, mas geralmente quem tem a melhor expertise para isso é a equipe da psico, né? Mas todos nós podemos fazer acolhimento ao luto. E a gente tem que lembrar que o luto dele não acontece a partir do momento da morte, né? A partir do momento que você já tem um diagnóstico aí de uma doença, o paciente ele já sofre, o paciente, a família já tem aí um quadro aí de um luto antecipatório. Tá? Beleza, mas quem tem indicação de cuidado paliativo, né? A gente, às vezes, quando pensa em cuidado paliativo, a gente pensa em quem está morrendo, né? Ou quem tem uma doença muito grave. Mas, na verdade, como eu falei, qualquer paciente que tenha um diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida teria indicação de uma abordagem paliativa, mas em proporções diferentes, né? E para a gente pensar se aquele paciente ele teria ou não, a gente pode fazer a pergunta surpresa, né? Que seria assim, quando você olha o paciente, você pensa, você se assustaria se esse paciente falecesse nos próximos 12 meses? Se a sua resposta for não, não me assustaria se ele falecesse, esse paciente ele tem indicação aí de uma abordagem paliativa. E a gente pode adaptar
essa pergunta, já que a gente está, na maior parte de nós está no ambiente de terapia intensiva, você se assustaria se esse paciente morresse no próximo mês? Você se assustaria se esse paciente morresse na próxima semana? Se a sua resposta for não, então ele tem sim indicação de uma abordagem paliativa. E ter indicação de abordagem paliativa não necessariamente quer dizer que eu vou fazer essa abordagem para tirar suporte dele, tá bom? Mas é porque eu tenho muito sofrimento aí para tratar, tá? Mas se a gente for olhar especificamente das indicações de cuidado paliativo, a gente tem aqueles pacientes que não são candidatos à terapia curativa, pacientes que têm uma doença grave, que preferem não ser submetidos a procedimentos prolongadores de vida, paciente com um nível inaceitável aí de dor ou qualquer sofrimento nas últimas 24 horas, que tem sintomas que são difíceis controles, não estão controlados, que tem um sofrimento psicossocial e qualquer outra esfera de sofrimento importante, pacientes que têm internações frequentes, paciente com internamento prolongado em TI, que serão os nossos críticos crônicos, paciente que não apresenta melhora aí das doenças, apesar de terapia curativa plena e mantida, tá bom? E se a gente for olhar nas doenças de órgãos aí terminais, como quando eu falo as disfunções orgânicas crônicas, né? Eu estou falando paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, DPOC, entre outros. Então, esses pacientes têm uma fração de ejeção reduzida, pacientes que têm arritmias aí frequentes, pacientes que têm insuficiência cardíaca, que tiveram um AVC ou têm síncope, idas frequentes ao pronto-socorro, pacientes usuários de oxigênio, retentores crônicos, que têm perda de peso não intencional, que têm aí sintomas relacionados à cor pulmonar, pacientes com quadro demencial aí que já tem uma escala aí a escala de funcionalidade avançada. Para quadros demenciais a gente usa principalmente o FAST, né, nesses pacientes com Alzheimer principalmente, mas que já são pacientes com incontinência, que não conseguem se comunicar de forma adequada, que são incapazes de andar, pacientes aí cirróticos, que têm ascite refratária, peritonite bacteriana espontânea, desnutrição grave, que já tem coagulopatias, pacientes com doença renal em fase terminal, que não são candidatos à diálise, pacientes aí com síndrome de fragilidade, que já tem úlcera de decúbito, que precisam de muita ajuda, que tem perda de peso não intencional, e naqueles pacientes em terapia intensiva, aqueles pacientes talvez com câncer metastático, encefalopatia anóxica, em que a gente percebe conflitos ou um sofrimento familiar importante, paciente que tem falências orgânicas múltiplas agudas que provavelmente não vão reverter, pacientes com várias internações ou internação prolongada no ambiente de UTI. Uma outra forma também da gente fazer uma avaliação é utilizando essa ferramenta que chama o SPICT-BR, né, que ele foi traduzido aí para o português, e validado para o português. A gente usou bastante essa ferramenta do SPICT, né, na pandemia, que ela nos ajudava, era uma das ferramentas utilizada no protocolo para a gente saber qual paciente viria para a UTI no contexto em que eu não tenho vagas, né? Então, uma das coisas que a gente usava era esse SPICT. Então, ele avalia identifica de uma forma precoce aqueles pacientes que têm uma deteriorização mais rápida ou que estão falecendo ou que tenham necessidade aí de uma abordagem paliativa. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele sugere que você procure indicadores gerais aí de piora de saúde. A segunda parte, ele avalia indicadores clínicos de uma ou mais condições avançadas. E a terceira parte é revisar os cuidados, o cuidado atual e planejar o cuidado futuro. Então, da primeira parte, o que ele vai ver? Se o paciente tem internação hospitalar não programadas, se é um paciente que tem uma funcionalidade ruim, ou já tem alguma limitação aí, se o paciente ele depende de outras pessoas para os cuidados dele, para autocuidado entre outros, se ele tem perda de peso não significativa, nos últimos 3 a 6 meses, se é um paciente que já está com tratamento otimizado e mantém com sintomas, e se alguém da família, se ele já tem alguma diretiva anterior ou familiar em relação a cuidados paliativos, né? A segunda parte é procurar qualquer indicação clínica de uma condição avançada, e aí a gente está falando das falências orgânicas crônicas, né? Então, por exemplo, pacientes com câncer, se esse câncer já tem qual é a capacidade funcional, se ele já tem um declínio muito rápido disso,
se o paciente, se o estado físico dele é muito debilitado ou não para ele ter tratamento, se é um paciente aí com demência que já tem dificuldade aí para autocuidado, se ele já tem dificuldade de ingestão, se ele já tem incontinências, nas doenças neurológicas, se ele tem uma deterioração progressiva aí da capacidade física, se é um paciente que tem dificuldade de fala, se ele já tem pneumonias aspirativas de frequência, por exemplo, os pacientes de doença respiratória, se ele tem dispneia em repouso, se ele precisa de oxigênio domiciliar, entre outros, né? E, por fim, é revisar o cuidado atual e planejar o cuidado futuro. Então, a gente vai reavaliar o tratamento atual e as medicações aí que o paciente usa e otimizar isso, considerar encaminhar esse paciente aí para um especialista para manejar sintomas, no caso, pode ter necessidade de uma abordagem paliativa, planejar com antecedência o risco aí de perdas cognitivas, registrar no prontuário a comunicação e o plano de cuidados desse paciente, né? Certo? Então, todos esses pacientes teriam indicação aí de uma abordagem paliativa. Lembrando que não é porque eu estou fazendo uma abordagem paliativa que eu estou falando que eu vou retirar suporte do nosso paciente, tá bom? E a segunda parte vai ser sobre uma avaliação aí do sofrimento multidimensional, né? E a gente não pode falar de sofrimento multidimensional sem falar da Cicely Saunders, né? E uma vez perguntaram para ela por que ela faz isso, né? E ela disse, fiz medicina para cuidar bem dos pacientes terminais esquecidos pelos médicos tradicionais. E o que eu quero que vocês não sejam profissionais de saúde tradicionais, tá bom? A Cicely Saunders, essa vovó bonitinha aí, que sempre diz que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, né? E ela é enfermeira, ela também é assistente social, tá bom? Ela que iniciou o movimento aí de hospice moderno, só para a gente lembrar, não sei se todo mundo sabe, mas um hospice é um hospital aí de longa permanência para pacientes que estão em uma fase de fim de vida, né, numa fase terminal, que ele é especialista em cuidados paliativos. Então, quem interna em hospice é aquele paciente que está em terapia aí paliativa exclusiva, e geralmente são pacientes que têm uma proposta aí de vida menor do que 6 meses, né? O paciente no hospice pode receber alta? Pode sim. Se ele tiver melhorado ao ponto que a gente acha que ele vai ter uma sobrevida maior, ele pode receber alta, tá bom? Então, ela é inconformada aí com o sofrimento humano, estudou medicina também, tá? Então, ela é enfermeira, assistente social e médica, tá? E aí, ela que fez ela que definiu o conceito de dor total, né? Que é muito interessante, que a gente vai falar no próximo slide. E ela é defendedora de qualquer forma de tratamento para aliviar o sintoma na fase final de vida, tá bom? E ela fez essa definição de dor total, né, em que a dor não tem um componente apenas físico, mas ela tem um componente psicológico, social e espiritual, né? Então, assim, não adianta você só dar morfina para o paciente, se a dor tem um componente psicológico. Então, eu estava até conversando com os internos um pouquinho mais cedo hoje, um exemplo clássico disso, mas, assim, muito fácil da gente entender, é quando a gente está num relacionamento e aí a gente termina esse relacionamento, né, de uma forma involuntária, né, quando, por exemplo, a gente está apaixonada por alguém e a pessoa termina com a gente pode ter uma dor no peito, como se a gente estivesse infartando, né? E eu estou infartando de verdade? Não. Eu tenho alguma doença estrutural no meu coração? Não, não tenho. Mas eu estou sentindo a dor? Eu estou sentindo a dor. Adianta dar morfina para essa dor? Não adianta. O que trata essa dor? Abraço, carinho e conforto. É isso, né? E falar assim, a gente está aqui para você, para o que daí vier, a gente está aqui junto e em algum momento isso vai passar. E enquanto isso não passa, a gente está aqui junto. É isso que trata esse tipo de dor, entendeu? Então, a gente tem que pensar que o sofrimento do nosso paciente não é apenas físico, ele tem sofrimento físico, sim. E isso daqui é um diagrama aí de avaliação multidimensional, que ele é bem utilizado pelas equipes de cuidado paliativo, né? E que ele forma que ele nos mostra aqui as 4 esferas do sofrimento humano, né? Em que a gente tem aspectos sociais e familiares, aspectos psicológicos, aspectos religiosos, espirituais e aspectos físicos. A gente tem que lembrar que o sofrimento ele é do paciente, mas também é da família e também é do profissional de saúde. E a gente está aqui para paliar, quando eu falo paliar sofrimento, é tratar sofrimento, tá bom? A gente está aqui para tratar qualquer forma de sofrimento. Então, por exemplo, o paciente está no fim de vida. Faz sentido, ele está morrendo, deixar ele com dieta integral? Não faz sentido, ele não vai sofrer por causa disso.
mas isso talvez gere um sofrimento para a equipe que cuida. Então, o que a gente tem que fazer? Acolher a equipe, né? Mas não faz, tipo, não aumenta o sofrimento do paciente, mas pode aumentar o sofrimento da família e do profissional. Pode fazer mal do paciente? Pode. Se ele vomitar e broncoaspirar, isso vai ser ruim para ele, entendeu? Então, a gente sempre tem que lembrar que o paciente sofre, mas tem o sofrimento que está na... que a forma que a equipe vê o sofrimento, que a família vê o sofrimento, a gente está aqui para cuidar de todas essas formas, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar a causa do sintoma. Então, não é porque um paciente está em cuidados paliativos proporcionais, por exemplo, que ele, por exemplo, eu tenho um câncer com uma doença aí avançada, ele está com dor, eu não vou investigar a causa da dor dele para tratar ele da melhor forma possível, só porque ele está em cuidado paliativo. Não, a gente está aqui para cuidar dele da melhor forma possível e a gente sempre trata a causa do sintoma. Então, por exemplo, eu sou uma paciente que faz quimioterapia. Na última quimioterapia que eu fiz, eu tive uma náusea violenta. E eu vou fazer quimioterapia na semana que vem. Aí, só de lembrar que eu vou fazer quimioterapia, me dá náusea e vômito. Adianta dar Plasil para esse paciente? Adianta dar Zofran? Não adianta. O que eu tenho que dar? Essa náusea, ela tem um cunho psicológico, né? Então, é neuropsicológico. Então, o que eu tenho que fazer? Acolhimento e talvez um benzodiazepínico para esse paciente, porque ele tende a melhorar. Não adianta dar Plasil, não vai resolver, tá bom? Então, assim, quando a gente olha esse diagrama aí de avaliação multidimensional, ele está muito além só de falar de sofrimento, tá bom? Mas eu estou usando ele aqui mais para falar dos tratamentos, dos sintomas que esses pacientes têm, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha em aspectos físicos, né? O que o cuidado paliativo ele pode fazer? Controlar sintomas, já pensar no como é que vai ser daqui para frente, já pensar em alguma diretiva para esse paciente, fazer... e nessas diretivas a gente definir se faz sentido ou não faz sentido determinados tratamentos. E nesse momento a gente vai ver o que gera o sofrimento nesse paciente. E lembrando que a gente tem tratamentos farmacológicos, não farmacológicos e intervencionistas. Tá bom? Então, às vezes faz sentido, se o paciente tem muita dor, eu fazer, tipo assim, um bloqueio de plexo nele, pode fazer sentido. A abordagem vai ser sempre multidimensional. E quando eu falo especificamente de sintomas, né? Então, por exemplo, quando eu falo de aspecto físico, eu estou falando de um paciente, por exemplo, eu tenho um câncer de pulmão e esse câncer de pulmão está obstruindo meu brônquio. Eu posso ter dispneia por causa disso? Posso. Tá? Eu posso ter hemoptise por causa disso? Posso, eu tenho uma causa orgânica que gera isso. E a gente tem que lembrar que os pacientes, eles têm muito sofrimento, né? E a gente negligencia esse sofrimento. Então, a gente olha aqui, o paciente tem dor, dispneia, fadiga, falta de energia, anorexia, náusea, vômito, constipação, ansiedade, depressão, boca seca, alteração de insônia, né? Então, tudo isso gera sofrimento, tá? E a gente tem isso em todos os pacientes, paciente com câncer, com insuficiência cardíaca, paciente dialítico, paciente demenciado, paciente com AIDS. E a gente está aqui para a gente tratar ele da melhor forma possível. E muitas vezes a gente negligencia os sintomas porque a gente não pergunta para ele o que ele está sentindo, tá bom? Quando a gente olha o aspecto social e familiar, né? O que a gente pode ver nisso? Pacientes, por exemplo, tem ausência de cuidador, às vezes é um paciente aí, morador de áreas livres, que não vai ter um suporte social adequado para cuidar dele depois. A gente pode avaliar estresse do cuidador, e assim sucessivamente, né? Quando a gente vai fazer uma abordagem mais, assim, geral de equipe de cuidado paliativo, a gente vai ver escolaridade, a rede de suporte, entre outros. Quando eu falar exclusivamente de sintoma, que é o que eu estou falando mais importante para vocês aqui, eu tenho, por exemplo, uma forma de sofrimento relacionada a isso. Esse mesmo paciente aí que tem um câncer de pulmão, né? Ele tem 3 filhos e ele é o provedor da casa. Se ele morrer, quem vai cuidar do filho dele, né? Isso gera sofrimento que vem para ele como forma de dispneia, né? A gente teve um paciente que estava internado na Geral 1, que ele foi entubado na semana passada. E aí, antes da gente entubar, o que ele falava era assim,
mas o meu trabalho, eu ia fazer um concurso, eu estou estudando tanto para esse concurso, então não vai dar para fazer esse concurso público, né? E aí a gente pensa assim, nossa, o cara pode morrer e ele está preocupado com concurso público. É claro que ele está preocupado com concurso público, é a vida dele, ele estudou tanto para isso, ele dedicou a vida dele inteira para isso, ele não vai conseguir fazer a prova dele, entendeu? Então, assim, o sofrimento, ele é muito individual, né? Então, naquele momento, talvez isso fosse, talvez ele seja o provedor da casa dele, e isso fosse melhorar a qualidade de vida dele, ele se dedicou tanto e agora ele não vai conseguir fazer o que ele tinha planejado, né? Então, a gente só tem que pensar nisso também. Os aspectos psicológicos também, né? E aí entra o medo de morrer, a todas as fases do luto que o paciente pode ter, né? E aí a gente lembrando que quando você dá uma má notícia para alguém, ela pode receber isso em qualquer fase aí do luto, né? Então, e não é algo pessoal. Então, às vezes a família é agressiva com você, e não necessariamente, não é algo pessoal, é um sofrimento, a gente tem que acolher, a gente tem que entender que não é com a gente, tá bom? E aqui cabe ver qual que é o sentido da vida desse paciente, qual que é a biografia dele, e o que é importante para ele na vida, né? E aí o que a gente pode fazer? A psicoterapia, reuniões familiares, acolhimento da família e assim sucessivamente, né? E, por exemplo, eu já tive uma vez um paciente que tinha câncer de pulmão e que ele estava muito, assim, taquipneico, desconfortável, e a gente tinha certeza que ia entubar ele. Então, a gente chegou, conversou com ele, e eu fui e falei com... e a gente estava preparando o material para intubação, ele estava muito ansioso, eu perguntei para ele se ele gostava de música. Aí ele falou que ele gostava de, acho que, MPB. E aí eu coloquei um MPB para ele ouvir e a gente ficou cantando a música enquanto o pessoal arrumava tudo. Demorou muito para arrumar tudo, né? E aí depois ele foi ficando mais calmo e tranquilo, ele começou a saturar melhor, e aí a gente acabou não precisando entubar ele naquele momento. Já que ele tinha uma doença avançada, ele acabou sendo entubado aí depois de umas 2 semanas, mas ele teve esse tempo para ficar mais próximo da família dele, entendeu? E quantos pacientes com o coronavírus que a gente tem aí, que o componente da ansiedade prejudica muito a manifestação dos sintomas, né? Então, assim, isso tem que ser tratado com acolhimento, com psicoterapia, com dizer que a gente está aqui junto. Não adianta entupir o paciente de medicação, ele não vai melhorar, tá bom? E, por fim, a gente tem os aspectos aí religiosos e espirituais, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando só de religião, a espiritualidade está muito além disso, né? E a gente tem uma siglinha que a gente usa para a gente pensar em tudo. Então, a gente tem o Somos, né? Que a espiritualidade, ela está no sagrado, né? E o sagrado, ele está relacionado, sim, à religião, né? Pode estar no outro, então, às vezes, o que faz sentido no paciente é a presença do outro, de algum familiar, às vezes é algum momento, às vezes é o universo, e às vezes é ele mesmo, né? Então, já teve pacientes também que tipo, ele estava super grave, mas eu falo assim, você quer que a gente chame alguém? Não, eu estou bem comigo mesmo, é o que importa, tá bom? E quando a gente fala dos aspectos religiosos, é sempre importante a gente permitir aí os cultos, ritos, o que seja importante, né? Às vezes a família precisa fazer uma oração e a gente tem que permitir isso, tá bom? A gente tem que lembrar também que a crença no milagre não é negação e nunca será negação, né? A gente está falando de alguém que a pessoa ama lá que está morrendo. Ela tem fé que ela vai esperar e ela espera isso. Se ela não tiver a crença no milagre, ela nem vai para a UTI, nem vai visitar o paciente dela, né? E a gente não pode esquecer que o milagre nada mais é do que algo impossível de acontecer. Então, se é algo impossível de acontecer, a família sabe sim que o quadro é muito difícil, mas eles precisam acreditar nisso para seguir lutando. E o que a gente faz? A gente diz que não é possível, não. A gente vai acolher as angústias, validar essas emoções e cuidar dos nossos pacientes, né? Então, se o paciente chega para você e fala, não tenho certeza se vai acontecer o milagre, o que a gente pode falar eu também gostaria muito que o milagre acontecesse. Porque, na verdade, eu não estou mentindo, a gente sempre quer o melhor para os nossos pacientes, tá bom? E permitir orações, permitir qualquer forma aí de manifestação, se fizer sentido, né? E esse é o nosso último slide, já que a gente já está atrasado aí na hora. Às vezes, quando a gente vê muito, eu estou falando isso na UTI porque a gente está na UTI, né? Mas, às vezes, a gente lida com muitos pacientes, né? A gente vem paciente, vai paciente, ainda mais esse Covid aí que está morrendo
Tipo, no fim de semana morre 6 pacientes, teve uma vez na geral que morreram 5 pacientes com Covid, né? E aí a gente acaba vendo o exame, né? A gente vê o exame, a gente vê isso, a gente vê aquilo outro, mas a gente esquece de ver o paciente. A gente esquece de ver o que aquela doença está causando para ele, o sofrimento daquilo. E o que eu estou propondo para vocês é olharem além disso, olhar o paciente de uma forma integral, para a gente cuidar dele da melhor forma possível, dando todo o carinho e apoio que ele precisa. Tá bom? E agora, para a gente terminar, por causa da nossa hora, eu só vou terminar dizendo que a vida é feita de ciclos e leva tempo para aprender isso, para entender que o eterno e o para sempre em algum momento chegam ao fim, e que isso não é negativo, nem ruim, é parte do processo da vida, né? Então, quando vocês veem o vovozinho carrancudo, né? Na verdade, você não sabe que ele passou por tudo isso, e tudo isso levou ele a ser desse jeito, nesse momento, que o sofrimento dele é muito grande, que a gente tem que fazer é acolher e cuidar da pessoa que ele ama, que são os nossos pacientes, da melhor forma possível. E a gente tem que sempre cuidar dos outros como a gente gostaria de ser cuidado. Então, para não concluir, a gente tem que lembrar que qualquer paciente com alguma doença ameaçadora à vida tem indicação de acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos, né? Mas com proporções diferentes, o cuidado paliativo não vai conseguir abraçar todo mundo. Então, geralmente, as equipes especializadas, elas ficam mais focadas numa fase mais avançada de doença, tá bom? Mas todo mundo pode ter uma abordagem paliativa nos pacientes, e que o cuidado paliativo, ele não visa de forma nenhuma acelerar o processo de fim de vida e nem retardar o processo aí da morte, tá? A gente quer permitir que a vida siga o ciclo natural dela, tá? Quando a gente acha que é reversível e tem possibilidade de curar, a gente vai fazer tudo sim para curar, tá? Ah, e outra coisa, a gente nunca pode falar que não tem nada o que fazer, isso é proibido, tá? Na verdade, a gente tem muito o que fazer para dar conforto, carinho e dignidade. A gente não consegue mais curar a doença, mas a gente tem muito o que fazer para dar qualidade de vida nesse momento, tá? A abordagem do sofrimento é sempre multidimensional, não adianta você só dar morfina para tratar dor, se o componente psicológico, espiritual tá ali, tá? Você tem que tratar essas outras formas, senão você não melhora, e sempre reforçar o não abandono aí para os pacientes, tá bom? E era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só fechar aqui. Bem, eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Bem, gente. Foi ótima aula, Dani. Gostei bastante, viu? Aqui é a Alice. Eu sou da CARD, estou aqui de intrusa, mas adorei bastante a explicação. Muito bom. Beleza. E ó, a gente está aí para cuidar bem dos nossos pacientes, hein? Mas, ó, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai discutindo aí durante o período na UTI, tá bom? Beleza? E o pessoal da Multi, quando eu for dar aula para vocês, eu vou falar um pouquinho disso, mas eu vou fazer um apanhado mais rápido, porque eu vou focar mais no papel da Multi, tá? No cuidado paliativo. E por isso que eu estou pedindo para vocês participarem também. Que pergunta? Oi, Dani, aqui é o Arthur da Psicologia. Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta que eu queria saber a sua opinião, se caberia, por exemplo, fazer algum esquema de planejamento terapêutico para o paciente crônico que chega no hospital, mesmo quando ele não está em cuidados paliativos, para que ele possa participar dessa decisão antes de, por exemplo, ser entubado ou passar por um procedimento onde ele não consiga mais responder por ele. Tá. Quando o paciente ele chega no hospital, porque assim, quando o paciente ele chega para nós, eu vou falar de dois tipos diferentes, tá? Quando o paciente ele chega para nós na UTI, às vezes a gente não tem um tempo hábil para isso. E mesmo que o paciente ele esteja assim numa fase muito avançada de doença, talvez a família se acostumou com o jeito que o paciente era, e para eles falar da possibilidade da morte seja uma novidade, eles nunca têm ouvido falar sobre isso, entendeu? Então, quando ele está com a gente na UTI, a gente tem tempo hábil para isso, a gente pode, sim, fazer reuniões com a família, conversar com o próprio paciente, ver o que ele quer, o que ele gostaria para a vida dele, conhecer a biografia dele e traçar um plano de cuidados aí para o futuro, talvez até tirando ele da UTI e assim sucessivamente, né? E aí ele seguindo o acompanhamento.
quando é um paciente que, por exemplo, chega na emergência ou que ele chega interna na enfermaria, teoricamente, as pessoas elas deveriam pensar mais nisso, porque apesar do cuidado paliativo é relativamente recente, mas muitas pessoas elas não têm conhecimento sobre isso e muitas pessoas elas acham que sabem, mas elas não sabem, entendeu? Então, já que eu acho que eu sei, eu não vou estudar sobre isso, porque eu já sei, entendeu? Então, isso prejudica bastante. Então, o melhor seria que as pessoas, tipo, elas tivessem um olhar mais voltado para isso e já pensassem em fazer um plano de cuidado aí para o paciente, para que ele, por exemplo, se ele piorasse mais, ele não fosse para uma UTI, ou para a gente definir o que seria importante, ou já ir alinhando expectativas, né? Mas não é todo mundo que sabe fazer isso, entendeu? E a educação, e não é todo mundo que recebe instruções para isso, né? Então, é muito difícil. E a gente também tem um grande problema, que é, por exemplo, quando o paciente está na nossa UTI, às vezes a gente até estabelece aí um plano de cuidados, mas quando ele sai, a gente perde o contato, entendeu? E a gente não tem exatamente para onde encaminhar ele. E a gente não tem, no Hospital São Paulo, uma equipe que faça visitas, né, de cuidado paliativo para ajudar a gente nisso. Né? Eu posso até estar errada, eu acho que vocês vão saber isso melhor do que eu, mas a gente tinha, né, a retamista que ficava com esses pacientes, né, só que eu não sei como é que está agora por causa do Covid, porque virou retamista, depois virou UTI, depois virou enfermaria de Covid, depois virou retamista de novo. Então, eu não sei, mas e a gente não consegue encaminhar todos os pacientes que terem indicação para lá, né? E eu também não sei, até um erro meu, de não saber exatamente como encaminhar esses pacientes talvez para um ambulatório, porque a gente tem ambulatório de cuidado paliativo e eu não sei se é só para câncer, exatamente para que perfil de paciente seria, né? Mas o ideal seria que a gente fizesse aí um plano de cuidados com o próprio paciente mesmo. Isso deveria ser feito de uma forma mais precoce, até via ambulatorial mesmo. Não sei se eu deixei mais dúvidas do que respostas. Não, foi ótimo, obrigado. Gente, eu vou ter que desligar, porque a chefe quer usar essa sala aqui para fazer reunião. Tá bom? Mas qualquer coisa, eu estou disponível e a gente pode conversar mais, tá bom? Aí, nesse mês agora, a gente tem mais outros encontros, aí eu aviso vocês. Eu convido a Multi também, se puder, tá bom? Eu vou sair, gente. Tchau. Obrigada.